Olá, hoje eu vou falar sobre Morte em Veneza, do Thomas Mann, autor alemão de vários livros, e eu nunca havia lido nada do Thomas Mann. Eu fiquei bem curiosa quando eu vi uma crítica no canal falando sobre A Montanha Mágica. A crítica foi bastante positiva, fiquei muito curiosa, mas como eu não tinha em mãos o Montanha Mágica, eu resolvi começar por esse que tinha na biblioteca e ele era bem fininho. Fiquei bastante apaixonada pela escrita do Thomas Mann. O Thomas Mann, ele é um escritor alemão, nasceu em 1875, morreu em 1955. Ele era opositor do nazismo, deixou a Alemanha em 1933. Então, essas são algumas informações. Bom, esse livro aqui, O Morte em Veneza, foi escrito em 1911 e ele vai contar a história de um escritor chamado Gustav von Achenbach. Bem difícil pronunciar, né, em alemão. E esse escritor, ele já está numa fase da vida bem madura, já atingiu o sucesso, mas ele gosta bastante assim de viajar. E em um determinado momento, ele resolveu viajar, espairecer, e então ele quer um lugar exótico para ele ir. Ele acaba indo para um lugar chamado Pula, na Croácia. Eu olhei pesquisei no mapa, porque ele fala em determinado momento que ele olha do outro lado e aí para Veneza e diz: nossa, é para lá que eu tenho que ir. E aí então ele é bem pertinho mesmo, esse lugar da Croácia e Veneza, né? Pelo mapa a gente consegue ver que é bem pertinho. Então ele decide que ele vai para Veneza e toda a viagem, todo esse processo parece sempre estar com um ar meio fantasmagórico, parecendo que alguma coisa muito estranha assim vai acontecer. O tempo todo aquele clima, um clima pesado assim de coisas acontecendo, as pessoas que ele encontra na barca, que ele vai fazer essa travessia bem pertinho mesmo, acho que 100 e poucos quilômetros, se eu não me engano. Então ele vai, e aí então ele vai para Veneza. Chegando em Veneza, ele passa por alguns perrengues assim, né, em Veneza. E ele, o tempo todo ele tá falando que ele não dá muito certo com Veneza. Ele já esteve lá e ele se sente mal, ele passa mal, porque essa história ela se passa no verão e tem em Veneza tem o siroco. O siroco é um vento muito forte, quente, que sopra do deserto do Saara, e então ele torna o clima muito abafado, né? Fica assim muito abafado, e ele fala que ele passa mal e tudo mais. Quando ele tá nesse hotel, um hotel chamado Lido, ele conhece uma família polonesa, e nessa família polonesa tem um menino, um rapazinho, que para ele é a perfeição, né? Ele começa a ter um amor platônico por esse menino, e é assim muito, a forma como ele coloca, ele fala, filosofa bastante sobre a questão da beleza, e ele coloca assim o menino como se o menino fosse uma coisa, a essência, né, da beleza que tivesse nesse menino. É um menino loiro, alto, e ele começa assim então a ficar o tempo todo prestando atenção nesse menino, até que um dia ele decide ir embora. Ele decide que ele vai embora, mas no fundo mesmo, no inconsciente dele, ele não quer ir embora, ele quer ficar. Tanto que aí as malas dele desaparecem, são extraviadas, e ele acaba decidindo voltar todo feliz da vida, porque na verdade ele não queria mesmo ir embora, ele queria voltar. Aí então ele volta pro hotel e continua com esse processo de continuar olhando pro menino, para esse menino que se chama, veja como que é o nome do menino, Tadzio. Ele demora para descobrir o nome do menino, porque o menino é polonês, e então eles ficam falando várias línguas, né? E ele demora para descobrir o nome do menino. Então assim, ele acaba nunca falando com o menino. Então o livro todo é só sobre esse processo. E
quando ele decide ir embora, né, esqueci de falar, quando ele decide ir embora é porque ele descobre que Veneza tá infectado e as pessoas estão escondendo, né, por como é uma cidade turística, as autoridades estão escondendo sobre isso, sobre essa sobre essa, que a cidade está infectada e eles acabam escondendo isso. Então, aí o livro se encaminha pro final, ele é muito curtinho, bem gostoso de ler, e só que eu não posso dar o spoiler, né, falar o final, o que acontece aqui no final e por que o nome do livro é Morte em Veneza. Não é nada assim extraordinário, mas eu não vou falar, não vou contar, porque o motivo do título, nem o que acontece no final. Eu gostei demais da escrita do Thomas Mann, me cativou bastante. Eu nunca tinha lido nada, como eu falei, nunca havia lido nada dele e me cativou bastante mesmo. O próximo livro dele que eu quero ler é A Montanha Mágica, porque é muito bem conceituado, né? Todo mundo fala desse livro. Então, o próximo que eu vou ler vai ser esse, A Montanha Mágica. Bom, esse livro eu comecei a ler no dia 3 de agosto, terminei no dia 14. Até demorei bastante, porque ele é bem fininho mesmo. Ele tem apenas 94 páginas e bem gostosinho de ler. Bom, então agora demorar um pouquinho mais para fazer vídeo, porque comecei o segundo volume da Guerra e Paz do Tolstói. Certo? Então é isso. Esse livro recomendo bastante, bem gostoso e também uma maneira de você introduzir a literatura do Thomas Mann, né? Para poder conhecer e de repente partir depois para os livros maiores dele. Tá certo? Até mais.